Vocês estão recebendo uma tarefa aí hoje? Então, todo mundo está recebendo? Uma tarefa, um papel? Todo mundo está recebendo? Sim, está difícil de ler? É muito pequena a letra? É feito de propósito. É verdade, vou explicar. É de propósito. Tá bom? É de propósito. Muito pequenininha a letra? É de propósito. É pequenininha a letra? Você pede proteção. Tá bom? Não recebeu? Todo mundo recebeu? Não, quem não recebeu ainda? Ih, não chegou aí. Vai lá, cadê? Cadê a monitora? Já pegou esse? Não. Todo mundo com papel na mão. Você pegou aí, ó, Ricardo? Vai lá, tem aí, procura aí. Todo mundo com a tarefa na mão. Então vamos lá, enquanto eles estão distribuindo o curso, vou explicar para vocês. O curso, ele é diário, tem aula todos os dias. Aqui, esse nosso encontro é só um momento de reflexão. O papel, estou pedindo para você fazer o curso, eu vou explicar, ele tem um período diário. Se nós não nos dedicarmos, nós não crescemos. Não é só ouvir nós não precisamos mais. Nós precisamos agora experimentar, vivenciar. Então a tarefa é o curso. O curso é a tarefa, fazer a tarefa, tentar fazer a tarefa. Não conseguir, é normal. Tem um resumo da aula. E aqui, esse texto de cima é um resumo do que eu vou falar hoje. Você vai ver se está recebendo por escrito o resumo da minha aula e você está recebendo os livros que eu consultei. Estão todos aí. Tudo que eu vou falar saiu desses livros que estão aí. Você pode consultar na sua casa. Então, resumo. Aí tem uma tarefa embaixo. Todo mundo recebeu? Sim, então vamos lá. Então, o resumo, eu vou falar, vou explicar tudo isso para vocês, tá bom. Então, todos os dias eu estou convidando, nada é obrigatório, tudo é da liberdade do aluno, da vontade. Quer fazer? Ótimo. Não quero fazer, quero entender. Beleza, é normal. A gente não chega lá junto com Jesus da primeira vez. Ninguém que está sentado aqui hoje é a primeira vida que tenta se aproximar de Jesus. Nós já estamos tentando há várias encarnações. Então nós não estaríamos aqui hoje. É normal, vai, caminha um pouco, escorrega, volta e vai. É um crescimento. Então aqui, aí eu estou dizendo para vocês o seguinte, tá lá. Todos os dias estão fazendo semanário. Ou seja, é um convite, não é uma obrigação. Nós estamos tentando já há vários séculos se aproximar. O semanário, a oração é fundamental, é o ponto-chave. Eu oro, faço meu semanário, e aí eu vou lá ler esse papelzinho. Eu recomendo colar o papel no caderno. Cola, pá. Todo mundo, seria bom ter um caderno, mas eu não quero ter caderno, eu quero ter eletrônico, no celular. A tarefa está lá no site, está lá. Também pode. Você pode fazer o seu caderno no seu celular, pode usar o celular agora aqui, fique totalmente à vontade, tá bom? Então essa é um convite, faça o semanário. Eu quero, mas eu acordo no meio-dia, faz ao meio-dia. Mas eu acordo às 4 da tarde, faz às 4 da tarde. Não, mas eu quero orar de noite, ore de noite, como você quiser, é totalmente liberdade. Adapte isso à sua vida, ao seu estilo, ao seu jeito. Está claro?
mas a proposta é passa uma vez por dia. Aí você vai lá, faz o semanal e tal, aí você lê um resuminho, poucas linhas, aí tem lá, amanhã é dia 20, não é? Então aqui está lá dia 20, bem pequenininho. Por que está escrito pequeno? Eu vou explicar. Porque já é muito fácil para o aluno receber um papel, um resumo e uma lição. Faça isso. Existe algo mais fácil do que isso? Mastigar, pronto. Não precisa nem entrar no site, não precisa nem consultar 10 livros, já está tudo preparado. É muito fácil. E o aluno tende a não dar valor, a desprezar. Ninguém pagou pelo papel. Você está recebendo gratuitamente, isso tem um custo. Então, eu decidi fazer letra pequena para você, pelo menos, fazer um mínimo de esforço. Pegue uma lupa, pede para o seu filho. É muito fácil nós não fazermos. Então, coloquei uma dificuldade. Mas você é bravo, né? Você é Roberto, você não é cristão. Gente, o Evangelho, ele está todo escrito em metáforas e símbolos. Não está claro. Você lê o Evangelho, você não entende nada, entende? Por quê? Porque se fosse fácil, a gente não valorizaria, tem que ter um esforço. Jesus aguarda um esforço. Ah, você quer aprender? Você quer me seguir? Então comece se esforçando por entender o que lá está escrito. É um esforço. Você tem que ler, tem que refletir, tem que ouvir uma outra explicação de alguém, ouve aqui e vai. Aí você procura na doutrina espírita, tem 500 livros, todos os livros da doutrina espírita falam do Evangelho, todos. Nosso lar, tudo que você quiser. Aí você vai lá, aí agora eu entendi. Compreendeu? Então nada é entregue assim para que a pessoa se esforce um pouco. E então o esforço dela faz com que ela cresça, se aproxime mais. Então é necessário um esforço. Eu dessa vez estou deixando a letra pequenininha. Se esforce. É impossível ler? Não é. Você pode tirar uma foto do seu celular e aumentar. Você enxerga na hora. Não é? Tá bom. Tira a foto, aquela primeira tarefa de manhã e aumenta por dentro. Entende? Não deixa o celular no lado. Mas você tem que fazer alguma coisa. Os Espíritos e Jesus estão reconhecendo. É um esforço. Entendeu? Se você não se esforçar nada, você nunca chega lá. Emmanuel fala assim, é necessário que venhamos a fazer um esforço enorme para podermos adquirir alguns novos hábitos. Para então conseguirmos chegar num patamar um pouco mais elevado e assim conseguir aceitar, aderir ao convite de Jesus. A gente nem consegue ainda seguir Jesus. Fazer um esforço para dar uma melhoradinha. Para progredir é preciso melhorar. Aí você dá uma melhoradinha e você vai. Está claro até aí? Tudo bem? Então amanhã você tem uma tarefa para fazer. Faz parte do curso. Qual é a tarefa? Qual é o centro? Estou perguntando, faço uma pergunta para você. Qual é o centro da minha vida? O que eu procuro frequentemente no meu dia a dia? Eu consigo ler, né? Vai ficar catarata. Um olho é para perto, outro olho é para longe. Não foi ano passado, não fiz? Eu coloquei os dois olhos. Então agora não tem óculos, mas nem a Regina. Consigo ler tudo. Mas passei pelo médico. Então, qual é o centro da minha vida? O que procuro frequentemente no meu dia a dia? Então, faça uma reflexão e responda aqui, ó. Qual é o centro da minha vida? O que eu procuro? Eu quero ganhar na loteria, eu quero viajar.
Qual é o que você procura? Qual é? Escreva. Só isso. Ninguém está vendo, você não tem que mostrar para ninguém. E se você mentir para você mesmo, meu Deus do céu, que buraco você está. Mentir para mim escondido. Aí eu realmente estou num buraco total. Certo? Escreva. Ninguém vai ver. É só você. Tá bom? Aí no dia 21, outra tarefa e assim vai. Vai ter um dia lá que é assim, ó. É fora da caridade e nossa salvação, dia 25. Então faça uma caridade no dia de hoje. Vai lá e faz uma caridade. Tomara que assim, reze para você encontrar um mendigo. Reze para você. Eu moro em casa, não moro em apartamento. Tem dia que eu rezo para vir para cá. Você tem a tarefa para que eu faça essa tarefa, né? Ai meu Deus, aquele Luizinho, né? Ele passa na minha rua toda semana, ele passa. Uma vez que ele podia passar nesse dia que é da minha caridade. Entenderam? Mas, eu vou dizer já que vamos supor que o seu dia está acabando, é 23 horas e você não fez nenhuma caridade ainda. E agora? E agora? É preços novos. O que você faz? Deu 11 horas da noite e eu não fiz nenhuma caridade, o que eu vou escrever aqui? Então, nós recomendamos aqui. O que você pode fazer? 23 horas, acabou, não tem mais ninguém, eu não fiz a caridade, o que você faz? Faça um semanário para alguém. Faça um semanário para alguém. De preferência para quem você nunca fez. Faça um semanário. Você já fez semanário? Você já fez semanário por todo mundo da sua família? Não. Sua esposa, seus filhos, seus genros, suas noras, seus netos, pai, seu genro, mãe. Faça. Gente que você se encontra, gente que você se relaciona. Faça um semanário, é uma caridade. Você está dando para a pessoa uma bênção. É uma caridade. Certo? Então essa caridade está sempre em suas mãos e você pode fazer qualquer hora, em qualquer dia. E vou mais ainda. Por que você não faz um semanário por dia para alguém? No final do ano, você terá feito 365 caridades. Facinho. Sem perceber. Alguém aqui já fez 365 caridades no ano? Eu, né? Aí um dia eu fiz a reflexão, nunca fiz. Se eu somar todas as caridades que eu fiz no ano, olha a minha arrecadação, tem amigo do bem, tem isso, tem aquilo, tem lá, não dá 365 caridades. Eu passei um ano inteiro e não usei todos os dias da minha vida que Deus me deu para mim fazer um ato bom. Isso é egoísmo. Então, fica aqui a recomendação. Tá bom? Tá claro qual é a tarefa? Essa tarefa vai durar até o dia 16 de abril, que é a nossa próxima aula aqui em junho, de novo. Só vamos voltar a continuar esse curso daqui a um mês. O curso é diário. Diariamente você vai fazer o semanário, vai ler o resumo da aula e vai fazer uma ação. Beleza? Olhe no caderno. E aí quando terminar daqui a um mês, olha que coisa legal. Aí você vai olhar, nossa, eu fiz 90%. Nossa, eu fiz 50%. Nossa, eu não fiz nada. Eu não fiz nem 10%. Isso é o curso. Essa vivência. Tudo bem? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Não? Então, vamos lá. Nosso estudo do Evangelho este ano, né? Fraternidade e egoísmo é desafiador. É um negócio assim fenomenal. É uma coisa que estou repetindo esse curso que foi dado ano passado. É alguma coisa assim fundamental.
porque atinge diretamente o nosso modo de viver, mexe com os nossos corações, desacomoda as nossas interpretações sobre nós próprios e sobre tudo aquilo que nos acontece. Uau! Então, o curso do Evangelho aqui, para quem está começando hoje, nós vamos estudar este ano esse valor, essa virtude, fraternidade, e esse defeito, essa mazela, o egoísmo. Todas as aulas vão ser tiradas um pedaço do Evangelho de Jesus, que nos deu uma orientação sobre esses dois assuntos. Nós vamos aprofundar. Então nós vamos ficar o ano inteiro, são só 12 aulas, se não me engano, conhecendo as ideias de Jesus sobre a fraternidade e o egoísmo, para ver se a gente consegue compreender. Porque falar uma aula só sobre egoísmo, ótimo, daqui um mês você esqueceu tudo. Agora, se a gente repetir 10 vezes, de 10 formas diferentes, o aluno consegue aprender um pouco mais. Então vamos procurar melhor entender, né, como nós somos, olhar bem para os nossos corações, lidar com as nossas sombras, né, com o nosso inconsciente, para desimpedir o nosso caminho para Jesus. Será mesmo, né? Porque a caminhada do cristão é ir reconhecendo aquilo que o prende, aquilo que o algema, aquilo que o bloqueia, aquilo que impede a sua caminhada, o seu crescimento na boa direção para Jesus. Paulo dizia assim: por que eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero? Olha, para um apóstolo, grandeza de Paulo de Tarso, chegar a escrever isso no lugar do papel e falar assim: por que eu não faço o bem que eu quero, mas acaba escapando de mim o mal que eu não quero mais? Se ele escreveu isso, uma reflexão sobre ele mesmo, imagine nós. Quantas vezes, né, o mal está saindo de nós sem nós termos consciência e perceber. A gente não percebe. Qual é então o maior obstáculo ao nosso progresso? Essa é a pergunta que o senhor Allan Kardec fez à falange do Espírito de Verdade. É a pergunta 785 do Livro dos Espíritos. É uma pergunta genial. Qual é o maior obstáculo ao nosso progresso? Progresso aqui moral e também material. Qual é o nosso maior obstáculo ao progresso? É uma pergunta muito boa, bem inteligentíssima. E os Espíritos respondem assim: o orgulho e o egoísmo. Nosso maior obstáculo é o egoísmo. E Kardec vai prosseguir nesse assunto, né, impedimento do progresso, até o final do Livro dos Espíritos. Nós estamos na pergunta 800, e o livro tem 1019 perguntas. Então tem mais 100 perguntas que ele vai só tratando desse assunto. Escolhemos algumas aqui porque o nosso tempo é curto. Então lá na pergunta 913, ele pergunta assim, né? Dos nossos vícios, dos nossos erros, dos nossos equívocos, das nossas falhas, então qual é o hábito que podemos considerar o pior, o mais radical? Qual é aquele que nos atrapalha? E os benfeitores mais uma vez respondem, na lata, na cara dura, assim, é o egoísmo. E dele, do egoísmo, deriva todo o mal. Olha, isso, a gente tem essa informação, chega para nós de uma forma tão fácil. Estou repetindo aqui, está lá no Livro dos Espíritos, que a gente não dá valor nenhum. Eu acabei de dizer para vocês que o mal que existe no mundo vem do meu coração, não dos Espíritos, vem do meu egoísmo. Allan Kardec, lá no Falange de Espírito, respondeu: o mal, o egoísmo é a origem do mal. Tem o mal nesse mundo? Tem. De onde ele vem? Dos espíritos, que perturbam, não sei o que lá. Sim, mas vem do coração egoísta deles. Do meu também. Entendeu? O mal que me atormenta, o mal que ele não deixa nem me sentir seguro na minha casa, o mal material que aflige eu que não consigo pagar minhas contas,
O mal que eu fico doente e tal, o mal. Qual é a origem? De onde vem o mal? Eu tenho que saber isso. O mal vem do egoísmo. Essa informação é estarrecedora. Então eu quero me livrar do mal. Eu quero me livrar então do egoísmo. Agora você pensa que é fácil. Você vai ver. Está enradicado em nós isso há milênios. Que então os Espíritos falam que todos os seus esforços na sua vida sejam para esta meta, para esse objetivo, porque no egoísmo está a verdadeira tragédia da nossa sociedade. Você não liga a televisão lá, não vê um monte de notícia ruim? O que tem por trás das notícias ruins? Egoísmo. Não tem lá guerra, não sei aonde, não sei o que lá, jogaram bomba. Por que fazem a guerra? Porque quer um pedaço de terra, que é meu, é egoísmo. Você quer morar aqui, você quer que seja feliz, né? Dê a terra logo. É egoísmo, é meu. Por que tem egoísmo? Porque embaixo tem valor, tem petróleo, tem diamante, sei lá. Não é isso? Tudo egoísmo. Então é a maior tragédia. E aí continua Kardec, na questão 917. Então, qual é o meio de destruir o egoísmo? Olha, Kardec é demais, né? É uma coisa didática, um beabá. Não é um beabá? Só essas 3 perguntas, se eu atendesse isso, estudasse isso, refletisse isso, a minha vida já teria valido a pena. Cadê vocês? Já teria sido uma vida vitoriosa aqui na Terra. Só de eu me preocupar, pensar, refletir e me libertar do egoísmo. Então ele pergunta assim: qual é o meio de destruir o egoísmo? Aí os Espíritos respondem: o egoísmo se enfraquecerá com o crescimento, com a predominância da vida moral, da vida interior, que deve prevalecer sobre a vida material. Então, amanhã você vai responder a seguinte pergunta, né? Qual é o centro da minha vida? Aí você vai responder assim: eu quero ficar milionário. Então, você está totalmente vivendo só para a vida material. Crescimento zero. Não está progredindo uma vírgula na sua evolução. Porque ele está falando como é que se vence, destrói o egoísmo? Com a predominância, com o crescimento da vida moral. O que é ter uma vida moral? O que é, gente, é uma coisa surpreendente, né? Chegarmos nesse dia, em 2025, não temos claramente uma ideia do que é viver moralmente. Por isso que o mundo é isso. Era para estar na ponta da nossa vida. O que é viver a vida moral? Vida moral é você viver com a sua consciência. Você submeter tudo que você faz, tudo que você fala, tudo que você pensa ao exame da sua consciência. Isso é bom, isso está trazendo para o meu coração paz ou aflição. Isso está trazendo para o meu coração alegria ou tristeza. É viver o mundo interior, é viver dentro de você. Chico Xavier fala assim que o universo interior é muito maior do que o universo exterior. O universo interior de Chico Xavier é muito maior, e é muito mais rico, e é muito mais belo do que o universo exterior. Na pergunta 616 do Livro dos Espíritos, os Espíritos falam que existem 2 universos: o universo material e o universo moral. Qual você conhece? Só conhecemos o material. O universo moral, vou saber lá o que é isso. Pois eu estou aqui dizendo para você hoje: a sua origem, a sua natureza, você espírito, é do universo moral. Você não é do universo material, porque o universo material tem fim, se destrói. Um sol que pesa trilhões de toneladas,
e que é maravilhoso, e que produz muitas coisas boas, não vale um único espírito simples e pequeno. Akai Baixuto, naquele livro lá, Ceareiro, a volta do Ceareiro, está lá. Por quê? Porque o Sol, daqui 5 bilhões, daqui 10 bilhões de anos, vai desaparecer. Vai? E você? Você não vai. Você é eterno. Qual vale mais? Nossa. Mas nós só estamos só olhando para as coisas que vão desaparecer. Então, a vida moral é você viver no seu coração, é você viver a vida interior, é desenvolver, é se conhecer, é trabalhar o seu mundo interior. Se você só olha para fora, você só dá voltas. Então, para você andar em linha reta, você tem que olhar para um lado, olhar para o outro lado, a vida exterior e a vida interior. Nesse balanço, você anda em linha reta. Caso contrário, você só dá volta e fica no mesmo lugar. É sensacional a vida do Espírito. Então, Kardec está falando assim, os Espíritos falam, é necessário fazer a vida moral crescer dentro de você. Então, aí continua, no Evangelho segundo o Espiritismo agora, no capítulo 11, Fenelon vai dizer assim, o choque, o impacto que o homem experimenta do egoísmo dos outros, é o que o torna egoísta. Por se sentir necessidade de se colocar na defensiva. Me fizeram mal, me prejudicaram, eu tenho que me defender, tenho que isso, é o que nos torna mal. E Jesus falou, responda o mal com o bem. Então o Espírito está falando, todas as vezes que não vivo o bem, a caridade, a fraternidade, nesses momentos, e são muitos, somos egoístas. A cada exemplo do bem que você fizer, isso exerce uma influência moralizadora e leva os outros a pensarem menos neles e mais no próximo. Então faz amigo do bem. O amigo do bem é lição de fraternidade. Que possamos nós aderir com corpo e alma. Porque ali, no exemplo que se dá lá, na reflexão que fazemos em meio de tudo aquilo e vivendo tudo aquilo, nós vamos lentamente aprendendo a sair do egoísmo. Mas se pudermos já entender isso e praticar, melhor ainda. Então Kardec diz assim, o homem quer ser feliz, e isso é natural, normal, então ele procura as causas dos seus males, daquilo que o faz infeliz. Então, o homem quer ser feliz, ele procura o que me faz infeliz, onde está a causa disso. Quando ele entender finalmente que é o egoísmo que o torna infeliz, e o egoísmo é que causador principal do orgulho, da ambição, da inveja, do ódio, do ciúme, da mágoa, das dissensões, dos desentendimentos, é o egoísmo que destrói a confiança entre as pessoas. O egoísmo é o capeta. É o capeta. E o capeta, sabe onde ele mora? No coração de muita gente. Eu preciso ver se não está no meu. Nesse dia o homem compreenderá que o seu egoísmo é incompatível com a felicidade, com a segurança e com a sua paz. Ainda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, agora do item 4. Amai ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, faça aos outros o que você gostaria que os outros lhe fizessem. É a mais completa prática da caridade. É essa. Faça aos outros, e tem uma tarefa que eu vou pedir para você exatamente aí, aqui, ó. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem para você. Acha aí que dia que fez isso aí. Está escrito em algum lugar aí. Então essa leva a destruição do egoísmo. Fora da caridade não há salvação. Entendam isso. Fora da caridade não há salvação. Certo? Então eu tenho que dar tudo, e dar, e não sei o que lá, né? A caridade, ela é um sentimento, é um valor, é uma coisa que está no seu coração, não está fora de você.
Se você tem o sentimento da caridade, você então responde a todas as circunstâncias da vida com a caridade. Então a caridade é um sentimento a ser conquistado, que começa praticando com as mãos, até conseguir entrar no coração. Eu dou passe, eu trabalho lá na Central do Bem, eu arrumo sapato, arrumo roupa, na diabetes, não é isso? Essa é a primeira aula da caridade. A primeira, a mais fácil, a mais simples. E não é para parar aí. A caridade tem que entrar no coração. Sentimento, ser caridoso. O sentimento de caridade. Fazer o bem sem olhar a quem. Muito bem, dona Angelina. Enquanto o Cristo percorria as ruas apertadas de Jerusalém, com a sua cruz nos ombros, para dar exemplo do perdão, da entrega total a Deus, o que fazia Pôncio Pilatos? Lavava as mãos, vocês sabem a lição, sabe? Muito bem. Pilatos lavou as suas mãos e disse: olha, esse homem é justo, ele é bom, mas vocês querem crucificar? O que me interessa? O que eu tenho que ver com isso? O que me importa? Crucifica. Entendeu? Então Pilatos foi indiferente. Certo? Então Pilatos é a indiferença. Não quero saber, não toca a minha. Naquele livro lá, há 2000 anos, capítulo 8, da primeira parte, tem lá esse momento em que Jesus está caminhando pela rua, está carregando a cruz, e Pilatos, o senador Públio Lentulus e outros lá, estão comendo frutas. Logo meia hora depois que Jesus saiu do palácio de Pilatos, eles falam: vamos aqui bater um papinho. Olha lá. Porque eles não tinham noção do que estava acontecendo lá fora e de quem era aquela pessoa que eles nem deram importância. Ali estava o governador do planeta Terra. Ali estava o homem, a pessoa, o ser que Deus designou, tome conta da toda a humanidade. Ali estava a pessoa que construiu o nosso planeta. Sabe quantos anos demorou para o corpo humano ficar pronto? Está lá naquele livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz. 15 bilhões de séculos para você usar o corpo que você está usando hoje. Demorou 15 milhões de séculos o corpo que eu estou usando hoje tivesse assim, para que eu, o Espírito, pudesse usar como um instrumento para me proteger. 15 milhões de séculos Jesus trabalhando para dar esse corpo. E eles lá, Jesus está. Então, ao praticar, Pilatos é o símbolo do egoísmo. Ao praticar a caridade, eu me identifico com Jesus. Ao viver o egoísmo, eu me equiparo a Pôncio Pilatos. De quem hoje eu sou mais próximo? Pilatos ou Jesus? De quem eu hoje sou mais próximo? Pilatos ou Jesus? Essa é uma reflexão a ser feita. Tá bom? O egoísmo, então, o que é? A palavra, qual é a origem da palavra egoísmo? Ego, eu, ismo, centro. Então, o egoísmo quer dizer eu no centro. Uau! Eu sou a estrela. É eu no palco. É eu no centro. O egoísmo é eu sou o centro da minha vida. Eu sou o centro de mim mesmo. Tudo deve girar ao meu redor. Tudo deve ser segundo a minha vontade, o meu desejo, da forma como eu quero. Vocês conhecem alguém assim? Vocês conhecem alguém, mas não são vocês. Certo? Tudo deve ser segundo a minha vontade. Eu acho isso, eu quero assim, é bom assim e tal. Eu. Sempre tenho razão. As minhas opiniões são as únicas, corretas, as melhores de sempre. Eu sou o centro de tudo. Meu Deus, quem é? Eu. Certo? Isso é o egoísmo.
É o nosso jeito, o nosso modo de ser, né? Então, egoísmo é o culto ao eu. Eu me coloco no centro da minha vida. A minha vida gira em torno do meu eu, em torno de mim, das minhas vontades, das minhas escolhas, das minhas preferências. Isso é ser cego, porque só consigo enxergar o meu umbigo, mais nada. Enxergo um palmo para dentro do nariz. Só eu quero isso, eu quero desse jeito, eu quero dessa cor, eu quero esse sair, eu quero esse carro, eu quero. A pior coisa que tem para o egoísta é o trânsito. Sai da minha frente, a rua tem que ser só minha. O farol tem que estar tudo verde, né? Isso é cegueira, é egoísmo. Entendeu? E Deus, onde é que está? Deus não é o centro da minha vida? Deus não é o centro da minha vida? Isso é como cada um que responde. Nós estamos caminhando para chegar nesse ponto. Essa é a evolução. Eu e Deus juntos. Deus estar dentro de mim. Deus ser o centro da minha vida. Então todos os nossos pensamentos, palavras, atitudes poderiam, deveriam, precisariam revelar Deus, reproduzir Deus, permitir Deus fluir por mim. Isso é ser educado. Isso é crescimento moral. Isso é vida interior. Olha, o que eu faço, o que eu falo e o que eu penso não é meu, é Deus. Eu consulto primeiro. Eu pergunto primeiro. E se não vem a resposta, eu puxo o freio de mão. Espera. Se eu não tenho certeza que Deus vai de acordo, que Deus quer, que concorda, não faço. Espera. Não falo. Que tudo em nós sejamos uma extensão de Deus. Qual é a vontade de Deus em mim e para mim? É uma boa pergunta. A minha vida reflete Deus? Aqui está a chaga da humanidade. E aqui está a causa raiz dos nossos problemas, da nossa infelicidade e do nosso sofrimento. Deus não está dentro de mim. Nunca me preocupei com isso. Nunca pensei nisso. Nunca tive nem ideia do que é isso. Eu oro, eu sigo, mas está tudo fora. Vou atrás, procuro imitar, mas nunca pensei como eu faço para Deus estar dentro de mim. E não eu ser o centro de mim, mas Deus ser o centro de mim. Jesus falou, eu e o Pai somos um, tudo que eu faço a vontade do meu Pai, o meu alimento é fazer aquilo que é a vontade do meu Pai. Jesus já falou isso. Olha, a doutrina espírita é legal, né? É negócio assim, fantástico. Gente, coloca a gente assim, muda totalmente o nosso horizonte, muda o nosso referencial, muda a nossa visão, abre uma janela enorme. É um negócio. A doutrina espírita para o próximo milênio. Nós temos que estudar, detalhar, viver, tentar, praticar. Por isso que eu dou essa tarefa para você. Vai lá, tem que praticar um pouquinho da doutrina espírita. Para de ser tão falso, tão exterior, tão assim, aparência. Vai lá, tenta ser um pouco real. Vai lá, faz a experiência com você mesmo. Passa um mês e vê quanto você consegue. A doutrina espírita é a luz no fundo do túnel. Então Jesus fala assim, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a vossa vontade. Isso está lá naquele momento que Jesus está no jardim do Getsemane. Ele vai, quinta-feira à noite, no dia seguinte ele vai crucificado. Ele fala assim, Senhor, que não faça a minha vontade, mas que faça a tua. Então acabamos de aprender com Jesus o fim do egoísmo. Não faça a minha vontade, mas faça a tua, Senhor. Alguém vai falar assim, mas espera aí, não tem isso aí, né? Quer dizer que é eu 0, eu 100. Gente, tem coisa melhor do que você viver com um consultor eterno, que é o dono do universo, que está em toda parte, sabe de todas as coisas. Você não vai errar nunca.
Você vai acertar todas. A sua vida vai ser uma maravilha. Porque tudo que você faz tem Deus. Deus está aqui. É com Deus. Se você tem dúvida, puxa o freio de mão. Para, espera. Você não vai errar nunca. Vai dar tudo certo. Maravilha. Por que nós não usamos isso? Não fomos educados. Estamos descobrindo. Viver uma vida sustentada, amparada no Criador e nas leis divinas é uma vida abundante, é uma vida plena, é uma vida ótima. Como disse Jesus, nenhum galho fora da árvore de mim, da árvore da videira, pode produzir frutos. Sem comunhão com o Criador não há fruto, não há nada, a sua vida não vai dar em lugar nenhum. Muitos já estão percebendo isso. Onde está Deus? Mas eu peço para Deus, eu suplico para Deus, eu faço 10 semanários por dia. Ótimo. Pois você tem problema. É verdade. Você faz 10 semanários por dia, eu falo, é por isso que você tem problema. Porque Deus quer que você se aproxime dele. E você se aproxima dele só quando você tem problema. Adivinha o que vai acontecer com a tua vida? Vai ter problema todo dia. Porque só assim você se aproxima de Deus. Então você vai ter problema a vida toda. Porque eu aprendi a viver assim. Estou com problema, busco Deus. Estou com mais problema, faço mais semanário. Tudo perfeito. Mas é isso que Deus quer. Vem aqui, aí Deus ajuda, faz algumas coisas para incentivar a gente. Olha, deu certo a minha oração. Então agora você não começa a orar para agradecer. Não começa a orar para fazer as coisas certas. Não começa a orar toda hora. Imagine se você ora todas as suas horas boas. Aí Deus vai falar, puxa, ele está bem se aproximando de mim quando está tudo bem. Então vai continuar tudo bem para ele. Porque ele se aproxima de mim. Estão entendendo a lógica? Coloque Deus no centro da sua vida. E tudo melhora. Eu não estou prometendo uma vida fácil. Eu estou prometendo progresso, evolução, crescimento, desenvolvimento. E tudo isso de nós exige esforço. Minha vida vai ser maravilhosa. Não estou falando isso. Estou falando que com Deus tudo será sempre bom. Você vai olhar para trás e falar, olha, foi bom, deu certo. Quando colocamos o Criador no centro, aí sim estaremos entendendo o que é progredir, o que é se libertar, o que é amar. João Batista falou uma vez assim, é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Essa é uma frase maravilhosa. É necessário que Deus cresça aqui dentro e que eu diminua. Diminuir eu mesmo, desinflacionar eu, parar de querer eu isso, eu aquilo, eu quero isso. Egoísmo é o culto ao eu. Caridade, fraternidade, amor é o culto a Deus. Egoísmo, eu sou o centro de mim. Caridade, amor, fraternidade, Deus é o centro de mim. Deus é o meu centro. Egoísmo, o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo é o melhor, é o mais importante, é o que tem que estar em primeiro lugar, é o que é o mais importante, eu sou o que mais importa. Egoísmo, amor, caridade e fraternidade, tudo que eu penso, tudo que eu falo e tudo que eu faço está em relação à vontade de Deus, tem o consentimento de Deus, tem a aprovação de Deus. Isso se chama obediência. Obediência é viver de uma forma mais inteligente, maior, grandiosa. Não é, mas você é tão obediente. Não, estou fazendo uma opção pelo que é melhor na minha vida. O egoísmo é eu o tempo todo. O amor, a caridade, a fraternidade é Deus todo o tempo. Esse dia não terá mais como cair, como errar, como falhar. Vou parar a aula por aqui. O tempo acabou, daqui a um mês eu continuo nesse tema. Então tem uma tarefa, tudo que eu falei está resumido aqui.
resumido, não são as mesmas palavras. E tem a tarefa para todos os dias você ir lá tentar. E tem a bibliografia que eu usei para vocês aqui. Vamos. Vem aqui e faz o encerramento curtinho, pode ser, por favor? Serenando nossos corações e trazendo para o nosso centro a presença de Deus que se faz nessa casa. E rogamos a Ele para que possa abençoar o nosso trajeto de volta, removendo qualquer vírus de enfermidade, tristezas e angústias, e preenchendo com a sabedoria do Deus que habita em nós, em nossa confiança e que levaremos para nossas vidas. Gratidão, Senhor, pelo ensinamento do dia. Gratidão, Senhor, pela saúde e pela vida. Que possamos nos encontrar aqui na próxima semana para nos nutrirmos de tudo que essa casa nos oferece. Gratidão, Senhor.